Oi, gente! Eu sou a Patrícia Joe, apresentadora da Rádio Itatiaia, que em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais temos o Meu Ambiente, o meu, o seu, o nosso podcast. E hoje um episódio maravilhoso. Vamos falar sobre desenvolvimento da economia verde. Não é qualquer economia, é quando pessoas e meio ambiente prosperam juntos. Ao meu lado eu tenho aqui o nosso anfitrião, o doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo ótimo, Patrícia. Que alegria ter você aqui, né? Obrigada agradeço. Pela recepção. Eu que agradeço. Então, hoje, gente, o nosso entrevistado, aliás, são dois entrevistados. O governador de estado, Romeu Zema. Oi, então como vai, governador? Que alegria! Bom dia, Patrícia. Uma satisfação estar participando aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. E também a secretária de Estado do Meio Ambiente, Marília Mello. Como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Tudo ótimo. Prazer estar aqui também com vocês hoje. O prazer é todo nosso, gente. Vamos trazer aqui assuntos, desenvolvimento, a expectativa, tudo o que tem feito. Eu tenho muitas curiosidades, doutor Carlos. A princípio, vamos começar com o governador, né? Vamos. Governador, primeiro agradecer a presença do senhor, né? Agradecer tudo que o senhor tem feito, né, em defesa do meio ambiente, da busca do desenvolvimento sustentável em nosso estado. E a primeira pergunta, eu acho que todo mineiro gostaria de saber, como que foi, logo no início do mandato do senhor, ao assumir o governo, enfrentar uma das maiores tragédias da nossa história, né? Como que o senhor soube, como foi lidar com isso e o grande aprendizado que o senhor pôde adquirir desse enfrentamento? Perfeito, doutor Carlos. Bom, eu acho que aquele dia ficou marcado para sempre na vida de todos nós mineiros, o dia 25 de janeiro de 2019. Há 25 dias eu tinha assumido o governo do estado. Tinha sido a primeira vez que eu tinha retornado para a minha cidade natal, que desde a posse eu não tinha ido lá ver minha família, e na hora do almoço eu recebi a notícia, e prontamente eu voltei para Belo Horizonte, e 4, 5 horas após a tragédia eu já estava lá em Brumadinho, inclusive com o procurador de justiça da época, também com o ministro do Meio Ambiente, com o coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, para nós nos inteirarmos. As informações chegaram muito desencontradas, ninguém sabia a magnitude daquela tragédia. E realmente foi muito triste, uma tragédia com T maiúsculo, 272 vidas perdidas, né, que nunca mais voltarão. Mas tomamos todas as medidas necessárias, primeiro a ajuda humanitária aos atingidos, a vítimas, né? O meio ambiente você trata depois, primeiro o ser humano. E logo nós vimos que, infelizmente, poucos sobreviventes, porque foi uma tragédia diferente, né? Quem ficou na superfície sobreviveu, quem não ficou na superfície, infelizmente, não teve outra chance, não é igual escombro de um prédio que desaba, né? Quem está ali abaixo realmente não tem o que respirar e muito difícil. E foi, eu diria, um período muito duro, porque eu ainda estava me inteirando das dificuldades do Estado, que já eram muitas, né? E nós ainda tivemos de estar conduzindo essa tragédia. Mas fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Acho que só as vidas você não consegue mais recuperar. Muitas medidas foram tomadas de aumentar a segurança das barragens, inclusive com a participação do Ministério Público, de vários entes. E hoje eu posso dizer que a chance, doutor Carlos, de uma tragédia como aquela acontecer em Minas Gerais, repetir, é muito menor do que era há 5, 6 anos atrás, quando aconteceu, porque uma série de ações foram tomadas, as barragens hoje são monitoradas,
muitas estão sendo descomissionadas, ou seja, desmontadas. Então, a cada dia que passa, eu falo com certo orgulho que Minas fica mais segura, que o que nós menos queremos no nosso estado é a repetição de uma tragédia como aquela e a de Mariana, que tinha acontecido antes e que, no meu entender, não serviu como alerta, porque 2, 3 anos depois se repetiu a tragédia de Brumadinho. Então, a tragédia de Brumadinho foi um marco. Com certeza, foi a última que aconteceu em Minas Gerais. Pelo menos é o que eu gostaria e estou trabalhando, porque Minas não merece uma outra tragédia como aquela. Essa foi a maior tragédia ambiental, né? Lembrando para o nosso seguidor, o nosso telespectador, que foi a maior tragédia ambiental. Eu quero que a secretária Marília fale para a gente um pouco quais são as ações efetivas, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, que o Estado, vale lembrar aqui, né? O governador pegou um Estado extremamente endividado, com muitos problemas. Ele ainda estava, assim, tomando posse, né, daquele cargo, né, governador? E aí eu quero saber da secretária quais foram essas ações efetivas. Bem, Patrícia, Brumadinho foi muito diferente de Mariana, né? E a gente tem muito orgulho exatamente pela forma que foi conduzido pelo governo do estado, com diversos parceiros, o Ministério Público nesse processo. Nós conseguimos fazer ações muito rápidas de contenção, né, do rejeito que desceu o rio Paraupeba, primeiro o córrego Ferro-Carvão, depois o Paraupeba. Então, a gente conseguiu conter para que a tragédia não fosse até mais longe. Determinamos a empresa várias medidas emergenciais também para controle da qualidade da água, para retirada. A gente estava preocupado no período chuvoso continuar descendo material e continuar impactando o rio. Então, fizemos várias ações e determinamos várias medidas à empresa que foram efetivas naquele momento inicial. Para além disso, né, a gente tem agora um processo de recuperação da bacia, né, especialmente do rio Paraupeba e do Ferro-Carvão, que já foi bastante trabalhado. E a gente separou em áreas mais críticas, a primeira área impactada, onde as ações emergenciais foram feitas, as de curto prazo também. E a gente já tem ali uma recuperação boa naquela região, inclusive foi construída uma estação de tratamento para que a água não caísse direto no Paraupeba, então ela é tratada no Ferro-Carvão antes de ir, para melhorar a qualidade da água, e diversas medidas, né, de desassoreamento, retirada desse material do Paraupeba, e nós temos em curso uma elaboração de um programa de recuperação mais amplo da bacia. Isso a gente tem acompanhado também em parceria com o Ministério Público. Então, fomos muito mais efetivos aqui em Brumadinho do que fomos, né, em Mariana, em função do arranjo institucional, da forma que o acordo foi feito naquela época. Se eu posso complementar, Patrícia. Claro. Sempre dizem que o governador herdou um estado em colapso financeiro, né? E eu sempre digo que é além disso, né? O governador herdou um estado com várias bombas relógios. É como a gente considerava essas barragens, governador, né? E graças à sua equipe, seu compromisso com os mineiros, a gente vem desativando essas bombas, né? Impedindo outras tragédias, né? Isso eu sou testemunha porque eu era coordenador do meio ambiente em 2015, quando houve o rompimento de Mariana. E, naquela ocasião, o governo do estado fez um acordo para beneficiar as empresas, né? E é muito mais difícil, se já é difícil você reparar algo dessa magnitude fazendo o que é certo, consertar o errado é muito mais difícil, muito mais difícil. E hoje a gente tenta consertar aquilo que foi feito em março de 2016 para beneficiar as empresas e dessa maneira prejudicar todos os atingidos e a sociedade mineira, né? Então, eu gostaria só de deixar essa palavra e perguntar para o governador como o senhor tem feito para reparar, consertar essa repactuação lá de Mariana tão mal feita que a gente busca hoje consertar o que foi feito de maneira equivocada. Um ponto muito importante, Patrícia, que o Dr. Carlos citou, que, na minha opinião, precisa ser feito, é punir os culpados. E nós punimos. A maior punição, a maior multa aplicada a uma mineradora na história do Brasil, uma das maiores do mundo, foi a tragédia de Brumadinho.
Nós chamamos a empresa e falamos, vocês vão pagar isso e rápido, porque você pagar uma ação judicial 50 anos depois, Não na dói minha no bolso, opinião, né? não é justiça. E foi o que aconteceu aqui na tragédia da Gameleira, que foi equacionada há 1, 2, 3 anos atrás, depois de 50 anos. Aí você vai pagar para o filho, para o neto, se é que tem. Então fizemos questão de costurarmos com a empresa esse acordo, escutando as comunidades atingidas. Todas as prefeituras dos municípios atingidos foram escutadas, a população, diversas audiências públicas, participação do Ministério Público, da MM, da Defensoria Pública, para nós deixarmos muito claro, esse acordo aqui não é para atender ninguém em particular, é para atender quem teve a vida afetada e também para atender os 20 milhões de mineiros que foram impactados. Porque quando teve aquela tragédia, diversas empresas fecharam. Fomos ver, diversas barragens estavam em situação de insegurança, teve evacuação. Aquilo causou um transtorno enorme nessa atividade econômica que emprega milhares de pessoas. Então, o Estado foi muito prejudicado naquela ocasião. E nós fizemos questão de costurarmos esse acordo que 2 anos após a tragédia já estava, vamos dizer, dando benefício aos atingidos, ressarcindo aquilo que eles perderam. As vítimas, né? As vítimas, exatamente, aos familiares, etc. E hoje nós assistimos, muito apreensivo, a tragédia de Mariana, que já está 8 para 9 anos, pouco foi feito desde então. Como o doutor Carlos disse, não foi feito com vontade. Parece que foi feito para atender o interesse de algum grupo ali e não o interesse daqueles que foram vítimas, que foram atingidos. Então, eu já estive em Mariana algumas vezes, escutei diretamente desses atingidos, proprietário rural, em que a propriedade dele virou um mar de lama. O que ele produz ali? Nada. E até hoje ele pouco recebeu. Então, uma pessoa como esse senhor, com quem eu conversei lá, precisa ter a sua situação resolvida. Os prefeitos que sofreram muito, em especial Mariana, que praticamente não recebeu nada. Brumadinho já tem lá um hospital para atender a população, fruto desse acordo. Então, o que nós queremos é que todos os municípios da bacia do Rio Doce venham a receber melhorias, porque foram muito impactados naquela ocasião e pouco ou nada foi feito. Mas eu estou confiante, o doutor Carlos está participando desse grupo, juntamente com o Estado do Espírito Santo e com o governo federal, para que nós possamos ter uma solução o quanto antes. E eu faço aqui um apelo ao governo federal, porque esse acordo já era para ter saído. Só não saiu porque esse governo federal me parece que não tem muito interesse. Não veio aqui o sofrimento das pessoas ainda. Porque quem vê o sofrimento, se tivesse ciência, já teria feito esse acordo. Tá faltando, às vezes, a boa vontade mesmo, né, governador? Falta boa vontade, isso. Parece que esse governo federal tem uma implicância com Minas Gerais. E vale lembrar também, né, doutor Carlos, que é o seguinte, gente, a justiça tardia, ela é uma injustiça, né? Ela não consegue aí atingir os direitos das vítimas e dos familiares também, não é isso? Sem dúvida. É muito importante em ações dessa magnitude, que tem impactos imensuráveis, que ela seja rápida, efetiva e que busque reparar aquela tragédia de uma maneira eficiente, né? Porque quem sofre é o cidadão. Saindo da tragédia e agora trazendo notícia boa para você, seguidor. Mata Atlântica. Olha, é impossível não falar nesse podcast sobre as mudanças climáticas que estamos vivenciando, não é mesmo? Todos vocês concordam que nós tivemos aí um setembro mais quente de toda a história. Muito calor, não é mesmo? Ondas de calor e tudo. E para isso, a gente liga o quê? Ao desmatamento.
Temos boas notícias. De acordo com aí a fonte SOS Mata Atlântica, tivemos uma diminuição em 40% aí no número de desmatamento, né? E aí eu quero saber sobre o projeto. Vou perguntar para a Marília sobre o projeto, secretária aí da Mata Atlântica em Pé, né? O Ministério Público participa também ativamente desse projeto. Quais são esses números, as novidades? Como tem sido esse trabalho? Perfeito, Patrícia. Esse ano, na verdade, desde que, né, a gente assumiu a secretaria, uma das prioridades postas é acabar com o desmatamento ilegal no estado de Minas Gerais pelo governador, e assim a gente tem trabalhado. Então, a gente tem feito diversas ações, seja de fiscalização, seja ações preventivas, né? Porque fiscalização é importante, mas ela ocorre quando a floresta já está sendo derrubada. Esse ano nós fizemos um trabalho que eu acho que foi fundamental para repercutir no resultado que a gente traz aqui hoje, que foi chamar os prefeitos das cidades mais críticas. Nós lançamos um programa junto com os prefeitos, o governador chamou os prefeitos e assinamos um protocolo de intenção. Porque não adianta apenas um esforço do Estado, do Ministério Público, se a gente não tiver o prefeito, a prefeitura conosco, porque eles estão próximos, né, ao local. Assim, são 853 municípios, a gente tem um trabalho forte com a Polícia Ambiental de fiscalização, mas com eles a gente tem ganhado muita efetividade. Então, a gente fez um plano de ação em diversas linhas, né, seja na linha preventiva, de conscientização dos proprietários rurais, especialmente, da importância da floresta em pé, do que aquilo agrega para ele, em termos de produtividade, né, porque ter a sua reserva legal, ter a sua área de preservação permanente vai garantir a água que ele usa para irrigar, e também com ações, né, de fiscalização. No primeiro semestre desse ano, nós fizemos, em média, uma fiscalização por hora contra o desmatamento ilegal no estado de Minas Gerais. E tivemos esse resultado na Mata Atlântica, né, que é um bioma muito importante no nosso estado, e também reduzimos bastante o desmatamento ilegal no bioma Cerrado, que também é um outro bioma muito importante do nosso estado. Ah, maravilha. Aliás, né, doutor Carlos, Minas Gerais é um estado muito bonito e que tem aí, é conhecido como caixa d'água, né, de todo o país. E aí eu acho interessante, ao falar em desmatamento, como que nós estamos preservando e trazendo para as novas gerações aí um meio ambiente mais equilibrado. Concorda? Concordo, Patrícia. Eu acho que você disse a palavra que é a chave, é equilibrado, né? É preciso crescer economicamente protegendo. Hoje a economia verde, a busca dessa sustentabilidade, ela é mundial. E eu acho que o nosso estado pode ser considerado o mais sustentável do Brasil. Porque aqui em Minas nós temos segurança jurídica, a gente caminha junto com o governo buscando a regularização daqueles que são legais. Não é só fiscalização. Não adianta só fiscalizar e punir. É preciso orientar, conscientizar, trazer regras claras, efetivas. O licenciamento ambiental é um instrumento muito importante de regularização daqueles empreendimentos que são verdes. Muitos empreendimentos querem fazer o que é correto. É preciso ter regras claras, ágeis, transparência. Definidas mesmo. Definidas, né? Sem politicagem. É isso que a gente faz hoje. Hoje nós temos com o governo do estado, a Marília pode falar melhor, é um projeto espetacular de redução do passivo do licenciamento ambiental. A gente quer que o nosso estado possa se desenvolver. O cidadão, ele busca, ele quer que o meio ambiente também seja preservado, mas que ele também tenha emprego, que ele tenha renda, que ele possa crescer. E isso é o equilíbrio, né? É isso que a gente busca hoje. Eu queria, Patrícia, aproveitar a fala do Dr. Carlos para lembrar, né, que muita gente conecta atividade econômica à degradação. Agora, primeiro eu quero lembrar que todos nós somos consumidores. Todo mundo tem um celular, a maioria tem um carro, tem uma moto, todo mundo tem eletrodomésticos em casa e tudo isso demanda... Esse microfone que estamos falando. Exato. Todo mundo gosta de tomar um café, né, governador? Exatamente, né? De comer uma carninha, não é isso, né? Então, o ser humano, ele, querendo ou não, ele afeta o meio ambiente. Acho que só aquele que não está vivo mais que não vai afetar, porque nós precisamos comer, nós precisamos de transporte, etc. Agora, o que nós temos de lembrar é que é possível, sim, ter esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação e cuidado ambiental.
E o setor de mineração, que é muito importante em Minas e que ficou muito mal visto após as duas tragédias, Mariana e Brumadinho, tem exemplos de que a pós-mineração pode gerar benefícios que muita gente esquece. O Museu de Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo e que é uma maravilha Lindo. em termos de verde, de jardim, Estruturado, há 30 né? anos atrás era uma área de mineração, totalmente degradada, sem vegetação, sem nada. O Parque das Mangabeiras, a mesma coisa, não é isso, secretária? Então, é possível, no pós-mineração, nós termos uma área até mais bonita do que aquela que nós tínhamos antes. Recuperada, fazer um jardim. Então, isso é que nós temos de trabalhar. Temos de ter as riquezas, né, colocadas à disposição da população, do povo, e depois não ficarmos aqui com buraco. Ficarmos aqui com monumentos ecológicos, como é o caso aí de Inhotim. E o que o governo hoje traz, Patrícia, com a secretária Marília, é a simplificação. Eu acho que o que a gente busca hoje no diálogo é buscar as informações e simplificar para aquele bom investidor. Nós queremos no Estado os bons empreendedores, aqueles que querem fazer da sua atividade lucrativa legítima o desenvolvimento, mas trazem também o DNA de preservação, de modo a compatibilizar as atividades e fazer com que o Estado cresça gradativamente de forma sustentável, com geração de riqueza e bem-estar para o cidadão, né? O que o Carlos Eduardo mencionou, Patrícia, sobre a questão, né, do passivo de regularização. Para você ter uma visão, no início da gestão do governador, a gente tinha 25 mil autorizações de uso de água na fila. Isso significava que um pequeno produtor rural em regime familiar, lá do interior de Minas, demorava 8 até 8 anos para ter uma autorização para usar água, para irrigar sua horta. Era a outorga, né? Que fica na filha da outorga. Exatamente. E nós zeramos, né, esse passivo no IGAM, zeramos também o passivo das autorizações de intervenção florestal, porque nós temos na lei o que deve ser preservado, mas uma parte destinada ao uso. Então, a gente tem a intervenção ambiental florestal que permite que uma parte seja suprimida exatamente para produzir. Então, também zeramos. E agora estamos no esforço, né, e numa parceria muito importante com o MP, de zerar também o passivo do licenciamento. Porque, às vezes, as pessoas criticam que está licenciando muito, mas licenciar é regularizar. Então, esse é o recado, né? Quando a gente torna um empreendimento regular, nós estamos falando, ele está operando dentro das leis ambientais, com cuidado entre o desenvolvimento e a preservação ambiental, cumprindo todos os requisitos, né, que a lei estabelece. Então, hoje a gente tem um grande esforço, né, para zerar também o passivo de licenciamento, simplificando, porque eu falo, toda burocracia atrapalha, né, secretário? Atrapalha, Marília, não gera qualidade ambiental. E Marília, rapidez e você agilizar o processo não significa flexibilizar. Você precisa ter regras claras, porque o empreendedor ele quer cumprir as regras. Mas é importante que elas sejam claras para você trazer segurança jurídica, para que ele possa planejar com as regras do jogo, né? Isso é possível. E esse também, né, o passivo é uma das nossas frentes de ação, mas essa que o Dr. Carlos Eduardo está falando é outra, porque muitas vezes gera essa insegurança. O empreendedor apresenta os seus estudos e ele não sabe o que vai ser pedido para ele ao longo do processo. Então, também nós estamos no esforço, criando essas regras claras, que nós chamamos de termos de referência. Não tinha poucos termos de referência no Estado de Minas Gerais, que é falar assim, o checklist, o estudo tem que ter isso. Se você apresentar assim, você vai ter avaliação técnica que nós precisamos fazer e vai ter o seu empreendimento regular. E por falar em empreendimento, o governador andou lá pela Itália. Te vi na Itália, eu sou seguidora do governador, assinando contratos para trazer aí muitos investimentos para o nosso estado. Eu quero saber quais são esses investimentos. Fiquei sabendo que tem uma empresa chegando em Sabará e tudo pela economia verde. Então, primeira mão aqui no nosso podcast, eu gostaria que o senhor me contasse. É isso mesmo, Patrícia. O bom
foi que nós conseguimos atrair investimentos para a economia verde. Eu sempre digo que quem não tiver a economia sustentável, Patrícia, vai ter dificuldades amanhã de vender o seu produto, porque o mundo está caminhando numa tendência em que daqui a pouco, da mesma maneira que você vê com alimentos, né, esse alimento contém muita gordura, muito açúcar, muito sódio, você vai ter ali uma classificação, esse alimento foi produzido utilizando esse produto muito carbono, e esse aqui foi produzido utilizando, e vai ter uma diferença de preço. Então, nós queremos que Minas Gerais venha a se inserir nessa nova economia verde, porque se nós não inserirmos, daqui a pouco as nossas exportações de café podem ser prejudicadas. Porque alguns países vão falar, não, o meu café é produzido com responsabilidade ambiental e o de Minas Gerais não é. O mesmo vale com relação a minério, a aço. Nós queremos provar que o nosso aço é mais verde, queremos provar que o nosso minério de ferro também é mais verde. E o que nós trouxemos da Itália foi exatamente nessa linha. Nós vamos ter ampliada a produção de energia elétrica via biometano, porque nós temos um aterro sanitário muito grande ali no município de Sabará, que já produz energia elétrica pelo biometano. Vale lembrar que o metano sai naturalmente de qualquer lixão e aterro sanitário, e ele é um gás estufa. Então, além de evitar a destruição da camada de ozônio que o metano acarreta, nós vamos estar produzindo eletricidade. Quanto maior a oferta de energia, melhor. É o lixão gerando riqueza, hein? Exatamente. E evitando uma degradação ambiental. Além disso, nós trouxemos também para Minas, vai se instalar aqui, uma fábrica de flutuadores que será utilizado, a CEMIG começa o ano que vem a implantar usinas fotovoltaicas nas lâminas d'água dos seus reservatórios. Então, além de gerar energia hidroelétrica, toda a usina da CEMIG também vai ter uma contribuição de energia fotovoltaica. Isso significa que num dia de sol quente, você pode reter um pouco da água do reservatório. Um dos problemas que nós tivemos nos últimos anos foi reservatório com água baixa. Se a CEMIG cobrir 1% dos seus reservatórios, o que não é nada, ela consegue ampliar a sua capacidade de produção em 15%. Então, a CEMIG vai ampliar a sua capacidade de produção com uma energia limpa, usando uma infraestrutura que já está pronta, porque essa usina fotovoltaica flutuante vai ser conectada ali na própria estrutura da usina hidroelétrica. É a tecnologia de mão dada aí também com o meio ambiente, trazendo riquezas, né, gente? Exatamente. Eu acho que o que o governador disse é o desenvolvimento sustentável, né? Que é um conceito muito fácil de ser dito e difícil de ser executado. Vejo muitas empresas com dificuldade, assim, querendo fazer, mas hoje em dia a mineração mesmo ela é muito discutida, né? Se debate muito e muitas vezes se deixa de ter grandes empreendimentos e regiões que eles são imprescindíveis. Eu fui promotor em Rio Pardo de Minas e sei a dificuldade que é aquela região para se desenvolver. E também vi a dificuldade que é um empreendimento se instalar lá, porque se gera um debate hoje muitas vezes superficial e acaba por vezes impedindo o desenvolvimento em nome de questões ambientais muito pequenas para uma região que depende muito de crescimento. E o incentivo também, né, os incentivos fiscais, né, para tornar o Estado mais atrativo, inclusive, não é isso, secretária? E um ponto importante que o Carlos Eduardo mencionou, e o governador tem trabalhado muito a priorização do Vale do Lítio agora, né, uma nova fronteira de desenvolvimento para o nosso Estado, de uma região que precisa se desenvolver, né? Uma vale população do Jequitinhonha, carente. né? Exatamente. E as empresas têm vindo já com essa visão muito clara da responsabilidade social e ambiental naquela região. Então, tem sido um trabalho muito interessante. A primeira empresa que veio com um trabalho grande nessa linha de apoiar a comunidade do entorno, né? Seja no desenvolvimento
da sua cultura local, que se relaciona muito com questões ambientais também, né? E isso tem gerado um diferencial tanto para o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, mas com esse olhar da sustentabilidade como central na implantação das empresas ali. O lítio tá o queridinho da vez, né, ô governador? Todo mundo falando do lítio. Lembrando que o lítio é utilizado em todas as baterias de carros elétricos, de celulares, e a demanda só tem crescido. E nós temos aqui em Minas, como a secretária disse, as maiores jazidas do Brasil. E estamos transformando o Vale do Jequitinhonha no Vale da Prosperidade. Eu estive lá recentemente e é muito bom escutar. Fui numa escola que estava sendo reformada na cidade de Itaobim e a reforma andando um pouco lenta. E eu perguntei para o mestre de obra, por que não está no cronograma, né? Ele me falou, nós estamos tendo dificuldade de contratar mão de obra aqui. E é uma região que sempre exportou mão de obra. Quem conhece Araçuaí, Itaobim, Itinga, sabe que ali é a região das viúvas de maridos vivos, né? Que vão embora para trabalhar em São Paulo, no sul de Minas. E hoje o que nós estamos tendo ali é uma criação de empregos que nunca aconteceu na história do Vale do Jequitinhonha. E como a secretária disse, estamos produzindo lítio verde, sem poluir a água, sem barragens, sem usar energia de combustível fóssil. Lembrando que aquela região também é a maior produtora de energia fotovoltaica do Brasil, o norte de Minas. Então, hoje, Minas está realmente fazendo a lição verde. Temos quase que meia Itaipu de eletricidade sendo gerada num dia de sol aqui em Minas, devido a esses grandes investimentos em energia fotovoltaica. A maior área reflorestada do Brasil, que também continua crescendo, e já tínhamos aqui os maiores reservatórios. Os grandes reservatórios têm uma concentração aqui em Minas Gerais de usinas hidroelétricas. Então, hoje, quem produz aqui em Minas pode falar, Patrícia, que utiliza energia elétrica limpa, diferente de muitos países que ficam apontando o Brasil como culpado e tem boa parte da sua energia elétrica gerada a partir do carvão ou de algum combustível fóssil, gerando poluição e efeito estufa. Então, apontar o dedo é muito fácil. Agora, fazer a lição de casa é difícil. E essa que é difícil, né, governador? Mas é interessante o senhor ouvir o governador falando sobre o norte de Minas. Eu cresci escutando que o norte de Minas era um local onde que tinha muita pobreza, falta de alimento. E hoje, trazer o norte de Minas como essa era do desenvolvimento, da prosperidade, da geração de energia, do carvão, do lítio, gente, é muito gratificante, não é? Podem falar todo mundo, viu, gente? Não, demais. Quem conhece o norte de Minas, e eu tive a satisfação de ser promotor lá, sabe que é uma região muito carente, muito subdesenvolvida, mas é uma região com um coração muito grande, as pessoas são muito boas, acolhedoras, nos recebem muito bem. Então, é uma região que realmente merece se desenvolver e cada vez mais prosperar, né? Exatamente. Eu, Patrícia, como eu falei, eu gosto de ir no chão de fábrica para ver. Então, eu estive lá em Itinga 6 meses atrás, deu um tempo, fui cortar o meu cabelo num barbeiro local lá, numa janelinha que teve lá de uns 20 minutos, e ele me contou como Itinga... Eu quero primeiro saber você chegando no barbeiro. Esse barbeiro quase caiu para trás, né? Fala, conta pra gente aqui, governador. Como é que foi isso? Você chegou lá... Tem o pessoal que me acompanha, né, da segurança, que são policiais militares, e eu estava no almoço e a gente tinha ali essa quase meia hora. Aí eu falei, vê aí se tem um barbeiro para mim ir. Eles falaram, não, já encontramos um aqui. Aí eu fui lá. Acho que Bruno, o nome dele, e aí ele me disse, eu já estava até pensando em ir embora aqui de Itinga, mas o que eu estou vendo é o meu movimento só crescer. Inclusive, enquanto eu estive lá, saiu gente lá da barbearia dele, e ele me comentando, restaurantes aqui que antes ficavam às moscas, agora você tem fila para poder assentar.
eles estão vendendo marmitex para o pessoal que está aí fazendo prospecção mineral, que está implantando as indústrias na região. Os hotéis que também antes ficavam às moscas, agora estão construindo mais uma torre ali do lado para poder atender todos esses profissionais que estão indo para lá e gerando uma movimentação na cidade como nunca vista. Porque quando uma empresa se instala, além dos empregados diretos, ela compra a refeição, é alguém da cidade. Né, do governador. São as empresas que vão implantar, dar manutenção, regular equipamentos, que enviam profissionais que vão usar hotéis ali. E movimento de transporte, equipamentos chegando, quem etc. vai vender a comida, né? Então, tudo isso está mudando o cenário lá do Vale do Jequitinhonha. É muito bom você ver que essa região que sempre foi esquecida está recebendo todo o apoio agora. Que maravilha. Nós já estamos chegando aí ao final do nosso podcast, né? Muito bacana. Você pode escolher a sua plataforma digital favorita e compartilhar também os nossos aqui conhecimentos de pessoas, convidados tão ilustres como o governador. Mas antes de terminar com a secretária e o governador, eu quero saber o seguinte: qual será, hein, o doutor Carlos, o legado que este governador quer deixar para o nosso estado aí, no meio ambiente? Qual é esse legado, governador? Fale aí para o nosso internauta, para o nosso seguidor. Você perguntou para mim ou para o doutor Para Carlos? o senhor. Eu estou perguntando para ele, assim, qual será? Mas se o governador me permitir, eu ouvi o governador recentemente falando disso, e eu acho que ele, com certeza, vai deixar um legado de segurança e preservação no nosso estado. Eu tenho acompanhado a secretária Marília e toda a equipe, e Minas hoje é o estado mais seguro do Brasil no que se refere a barragens, porque trata isso como um problema sério e atua de maneira preventiva. Então, eu desejo realmente que, ao final do governo do governador Zema, no final de 2026, ele possa deixar esse legado realmente de segurança para o nosso estado, porque o cidadão mineiro agradece, governador. E a Marília também, secretária, o que você acha? Qual que é o legado maior deste governo? Nós estamos falando para o governador fazer o grande finale, né? Claro. Bem, mas dentro do que o Carlos Eduardo também já mencionou, e obviamente o que a gente faz é a diretriz do governador todos os dias, o grande legado nosso é consolidar o equilíbrio que nós necessitamos no desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos criando segurança jurídica, aprimorando os critérios técnicos na área de meio ambiente, mas estamos também, ao mesmo tempo, gerando emprego, gerando renda a partir do trabalho desenvolvido pela área ambiental do Estado de Minas Gerais. Obviamente, isso acontece numa parceria muito próxima com outras secretarias de Estado também. E além da questão social. E só para dar um exemplo, Patrícia, o governador nos determinou, a gente tinha uma dívida com os catadores a longo prazo. E na época da pandemia, os catadores sofreram muito. A gente tem em Minas Gerais um conceito de pagamento por serviços ambientais para os catadores. Então, a gente paga por lixo recolhido. E eles não estavam recebendo isso, é uma lei, e eles tinham razão, eles tinham o direito. O governador nos determinou, nós acabamos com todo o passivo, né, do passado em relação ao Bolsa Reciclagem, e hoje estamos em dia. Então, o legado do governador Romeu Zema é, de fato, consolidar o equilíbrio entre os três pilares do desenvolvimento sustentável. Transparência, equilíbrio, segurança. Eu, como, né, uma cidadã belo-horizontina, sabarense que sou, eu acho que esse governo, a marca registrada é a transparência, é ter pessoas técnicas competentes no cargo, sem aquela politicagem. Estou errada, governador? De forma alguma, é isso que nós queremos. Nós queremos provar que o Estado hoje tem muito mais responsabilidade ambiental do que tinha no passado, porque antes, Patrícia, tem que ficar claro, tinha só discurso, só marketing, só jogar confete para cima. E o que aconteceu? Tragédia de Mariana, nada foi feito, logo depois, tragédia de Brumadinho repetiu. E hoje nós podemos falar que tivemos avanços concretos. Agora, o que nós estamos fazendo é a política ambiental, como a secretária disse, de responsabilidade verdadeira. Antes, alguém queria fazer um empreendimento, tinha uma árvore ali, ele era impedido de criar 1000 empregos. Hoje,
O que nós queremos é, não, você pode tirar essa árvore, mas você vai plantar 5 aqui do lado. Na minha opinião, o meio ambiente está até agradecendo. Agradece. Mas antes havia, me parece, um extremismo. Não, tem uma árvore aqui, está proibido. Mas e se você tira uma árvore e coloca 5? Na minha opinião, você está fazendo o bem pelo meio ambiente. Então, nós temos de aprimorarmos essas regras, que sempre foram muito obscuras, acho que até para beneficiar alguém, entende? Quando a regra do jogo não é clara, alguém acaba tirando proveito. E o que nós estamos fazendo hoje é deixando essas regras muito objetivas, muito claras. E hoje, o Estado de Minas, com toda certeza, está, no que diz respeito à parte ambiental, muito mais bem estruturado do que estava quando eu comecei a minha primeira gestão. Hoje, várias ações estão em andamento. Nós assinamos aquele compromisso com o governo do Reino Unido, Race to Zero, visando a eliminar a emissão de gases estufas até o ano de 2050. E precisamos. Nós queremos mostrar que Minas Gerais vai ser um estado protagonista no Brasil dessa economia verde, que aqui tem responsabilidade e tem também produção e geração de emprego e renda para os mineiros. E nós, mineiros, claro, agradecemos, não é mesmo? Eu quero fazer aqui uma despedida, agradecer imensamente aos nossos convidados, ao governador Romeu Zema, à secretária Maria Leomelo e ao nosso anfitrião, doutor Carlos Eduardo Ferreira. Ô, gente, governador, volte sempre, viu? Foi um prazer, Patrícia, doutor Carlos. Com certeza voltaremos. Secretária, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Eu que agradeço, Patrícia, e parabenizar, né, você e o Dr. Carlos Eduardo por essa iniciativa brilhante que é esse podcast, para que a gente possa comunicar com as pessoas sobre esse tema tão importante na vida de todos. Meio Dr. ambiente. Carlos agradece, e eu também, né, Dr. Carlos? Agradecemos. Agradeço muito. Num podcast especial, com a presença da secretária, com a presença do nosso governador, né, o governador que fez aniversário recentemente, mas que o presente é nosso, né? Ele faz aniversário, mas o presente é nosso por vermos essa capacidade de liderar e fazer o nosso estado sustentável. Nosso muito obrigada. E para você que é o nosso seguidor, vou para essa câmera de cá. Gente, compartilhe o nosso conteúdo, inscrevam no canal, sigam aí as redes sociais do Ministério Público de Minas Gerais e da Itatiaia também, porque informação boa, ela deve ser compartilhada, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a sua audiência e, claro, que privilégio, né? Pessoas tão ilustres ao meu lado e levar o conhecimento até vocês. Até mais. Gratidão e alegria.